A Girl on the Shore é de longe o mangá mais controverso, mais polêmico do Inyo Asano. Inyo Asano, que é um dos mangakas mais talentosos, mais relevantes em atividade, né? Tá tendo vários trabalhos publicados no Brasil, mas que apesar do certo prestígio que ele já conquistou, da sua reputação, ainda é acho que ele entra naquela categoria de artistas cult, aqueles que ficaram grandes demais para o underground, para ser considerados alternativos, mas que também não vão ser mainstream, por quê? Porque tratam de temas considerados gatilho por grande parte do público. Questões como a passagem da infância para a adolescência, para a vida adulta, como um processo traumático, né? A formação de um sujeito que vai se ver em crise, a descoberta da sexualidade, um certo mal-estar, um desconforto de estar no mundo, um certo pessimismo diante de uma sociedade na qual não é possível agir, mas a qual você tem que se conformar, questões como depressão e por aí vai. Tudo isso aparece com frequência nas obras do Asano. Em A Girl on the Shore, alguns desses temas são levados ao extremo, notadamente a questão da sexualidade. Isso fez com que a publicação de A Girl on the Shore, essa edição que eu tenho aqui é uma edição canadense. Recentemente a editora JBC anunciou a publicação no Brasil e, pelo menos na gringa, o mangá acabou recebendo acusações de ser um hentai, de ser apelativo, de ser desnecessário. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou fazer uma breve apresentação do enredo de A Girl on the Shore, vou comentar os principais temas e ao longo da análise eu vou procurar entender o porquê do mal-estar causado por esse mangá, por que esse burburinho todo por parte da recepção e como uma coisa está relacionada à outra, né? Ou seja, como as questões abordadas aqui, a maneira como elas são tratadas, refletem pontos problemáticos na nossa cultura, na nossa sociedade hoje, o que faz com que nós não saibamos lidar com esses temas e isso gera todo um burburinho, todo um ruído, né? Se você gosta do Inyo Asano, se você gosta de obras provocantes que te tiram da sua zona de conforto, se inscreva aqui nas páginas do Subsolo, ative as notificações para você ficar sabendo quando eu tiver vídeo novo. Eu vou fazer vídeo de todos os mangás do Inyo Asano, analisando um por um. Desde já eu peço para você deixar um joinha, se você mudar de ideia, depois você põe o joinha para baixo, não tem problema nenhum. A Girl on the Shore se passa em uma cidadezinha litorânea no Japão, uma cidadezinha bem provinciana, onde nada acontece, onde nada parece acontecer, porque essa modorra toda é mais na superfície, né? Por baixo, né? No subsolo, é onde as coisas fervilham, né? No interior das pessoas, no interior das relações, é onde estão os conflitos, onde estão as problemáticas. O mangá conta a história de dois jovens, né? A Sato e o Isobe. A Sato é uma menina comum para todos os efeitos, bonita, ela não é a popularzona, não é a gostosona da escola, mas ela também não é feia, não é excluída, ela tem amigas, ela tem uma vida social que poderia ser considerada normal, tem pais presentes que acham ela uma filha perfeita, exemplar. A pior coisa que pais podem fazer para um jovem, que é colocar o peso das expectativas de corresponder a uma imagem completamente idealizada, né? Uma imagem que é inatingível. Somam-se a isso os conflitos próprios da adolescência, as crises, né, dessa época tão sensível de mudanças, mais uma... nem poderia ser chamada de relação, né? A Sato, sim, tem um breve envolvimento com um garoto mais velho, que esse encontro acaba saindo mal, ele é um típico de um escrotinho, ela acaba usando ela. E aí, diante dessa circunstância, né, desse trauma, ela procura o Isobe. Ele havia se declarado para ela no passado, né, e não foi correspondido, né? Quando ela o procura, eles estabelecem um relacionamento que consiste em todas as tardes ela ir para casa dele, e ali eles começam a ter relações sexuais, eles exploram ali a sexualidade. Esse é o ponto, essa é a base de toda a polêmica, né? A Girl on the Shore trata de um casal de jovens em idade escolar, eles estão no 9º ano, e são jovens que são sexualmente ativos. Só que essa relação que eles estabelecem é uma relação toda problemática.
problemática. A Sato mantém em segredo essa relação. Ela vai lá durante as tardes, fica com o Isobe e depois age como se ele não fosse ninguém, né? E ele se submete a isso. O Isobe é um garoto completamente diferente da Sato, né? Ele já é um garoto solitário, extremamente solitário, depressivo, ele nunca sorri, ele tá sempre sozinho, tanto em casa como na escola. A casa dele o quarto dele é repleto de jogos, de mangás, de coisas assim, mas ele parece um estranho na casa dele, ele parece uma figura deslocada, como se nada daquilo pertencesse a ele. E é um garoto, assim como a Sato, que também tá passando por uma crise, né? Que também carrega um trauma com ele. E no decorrer do mangá, as relações que eles têm vão ficando cada vez mais intensas, cada vez mais desesperadas, angustiadas, mais experimentais, mais extremas, chegando a práticas fetichistas que certamente vão causar choque, né? Não bastasse se tratar de jovens sexualmente ativos. E de fato, o Inio Asano é muito gráfico, muito explícito em mostrar a relação dos dois. Só que se engana quem acha que A Girl on the Shore é uma história de sacanagem, é um hentai, é o choque pelo choque, porque não é nada disso. O sexo em A Girl on the Shore, ele tá muito longe de ser excitante, pelo contrário. As cenas são carregadas de um desconforto, elas são desajeitadas. Fazendo uma analogia, considerar excitante A Girl on the Shore é mais ou menos como considerar excitante alguns dos filmes do Lars von Trier, como Anticristo ou A Ninfomaníaca. Você não fica excitado com as cenas de sexo desses filmes, é mais fácil você ficar deprimido, perder qualquer vontade em vez de ganhar. Além disso, o sexo aqui, ele tem uma função narrativa. Mesmo a famigerada cena do sorvete de chocolate, ela tem uma carga simbólica. Então, o mangá, ele passa pela descoberta e pela exploração da sexualidade, mas ele tem como tema fundamental o processo de formação dos personagens, mediado pela dor e pela maneira como eles lidam com essa dor. O sexo, que vai se intensificando, ele é reflexo da angústia crescente dos personagens. Chama atenção também em A Girl on the Shore várias cenas em que o Isobe e a Sato aparecem abraçados, deitados juntos, com os corpos entrelaçados. E essas cenas mostram uma necessidade de acolhimento que eles têm, uma necessidade de ter uma certa necessidade de afetividade que eles têm. E que eles encontram um no outro, mas que de alguma forma eles não conseguem processar direito, eles não conseguem desfazer a tensão que há entre esses momentos e o restante da vida deles. Principalmente a Sato. O Isobe, a gente nota que aos poucos vai se desiludindo e deixa de se submeter a essa relação para dar prosseguimento à vida dele. Agora a Sato faz um movimento inverso. Ela vai percebendo o quanto esses momentos são necessários, o quanto esse vínculo, essa afetividade, essa intimidade que ela estabelece com isso é necessária para ela. O filósofo Byung-Chul Han, ele escreve como a sociedade atual, a sociedade do desempenho, da positividade, ela desenvolveu uma fobia à dor, né? Uma incapacidade de lidar com a dor, de vivenciar, experienciar, expressar a dor. E a dor passou a ser vista como uma fraqueza, como algo que impede a produtividade, como algo que gera conflito, né? A sociedade da positividade é também uma sociedade orientada para concórdia, para diluição dos conflitos, né? E essa sociedade da positividade, a sociedade do desempenho, também é uma sociedade paliativa. Busca-se o tempo todo uma forma de evitar a dor, de mitigar a dor, só que fazendo isso, recorrendo assim compulsivamente a formas de analgesia, acaba se tirando o sentido da dor, a narratividade da dor e dessa forma a possibilidade de abrir caminhos na dor para fora da dor. Mantendo a relação dela com o Isobe secreta, a Sato acaba criando uma espécie de lugar seguro para ela. Ela cria um espaço onde ela pode dar vazão a conteúdos reprimidos da psique dela, da vida interior dela, preservando a
persona de filha, de menina comportada e de filha exemplar, a persona socialmente adequada que ela construiu para si. Então, e objetificando o Isobe, tendo uma relação de poder com ele, ela se poupa de muita coisa, né? Não se pode ter empatia por objetos, né? Você tem empatia por sujeitos. Então ela se poupa da dor da empatia com as questões que o Isobe tem, e ela se poupa dessa forma das dores do amor também. Ela, de fato, acaba reduzindo o Isobe a um objeto de consumo, de modo que a relação dela com ele, o sexo com ele, acaba funcionando como uma espécie de paliativo para a dor dela, para as questões interiores que ela tem, né? Não como uma forma de enfrentamento, mas como paliativo. Já o Isobe, a dor do Isobe, ela tem uma outra natureza, né? A dor dele está relacionada a traumas que ele teve, toda uma problemática envolvendo o irmão mais velho dele. Só que o Isobe vai de fato enfrentar essa dor que ele sente. Ele vai, dessa forma, ele vai dar um sentido, vai dar uma direção para a dor que ele sente, e dessa forma ele vai abrir a possibilidade para viver o potencial catártico da dor e prosseguir com a narrativa dessa dor, para, quem sabe, um caminho para fora dela. Fazendo isso, naturalmente ele vai ter que abrir mão da relação que ele tem com o Asato, que francamente é uma relação péssima. A Sato, por sua vez, ela só vai se dar conta de que durante todo esse tempo ela vinha desenvolvendo sentimentos pelo Isobe, ainda que inconscientemente. Ela só vai se dar conta da real natureza dessa relação quando já é tarde demais, quando a relação dos dois já não é mais possível, né? E aí o que acontece? Ela vai reproduzi-la, ela vai, tempos depois, arrumar um garoto parecido com o Isobe fisicamente, com quem ela tem uma relação de poder igual, né? Dessa forma, ela fica presa ao inferno do igual, como diz o Byung-Chul Han. Ela fica presa a essa dor que não tem sentido, que não tem direção, que não tem um caminho para fora. O Isobe, cabe dizer, ele é o que se chamaria de uma alma nua. Ele apresenta chamada nudez da alma. Não existe um esforço por parte do Isobe em criar uma persona pública, né? Ele não se protege emocionalmente da Sato, né? A gente vê que desde o começo ele expôs os sentimentos dele para ela. E ele, ao se mostrar tal como ele é, ou muito próximo do que ele é é um pária, né, no círculo social ali da cidadezinha, da escola. Só que mesmo sendo um pária, mesmo eventualmente ele se tornando aquilo que há de pior socialmente, que é o criminoso, ele deu prosseguimento à narrativa, ao processo de formação dele, ao processo de amadurecimento dele. E aqui, antes de prosseguir, convém comentar aquela que provavelmente é a cena mais chocante, a que vai dar mais repercussão quando o mangá for lançado aqui no Brasil, que é a cena, vamos chamar a cena do sorvete de chocolate. Mesmo sendo uma cena graficamente impressionante, ela tem um significado muito forte para a narrativa. Porque se o sexo em si, a nudez, já são uma visão da intimidade, uma expressão da intimidade que se tornou difícil de lidar nos dias atuais, imagina então uma cena que envolva a relação que o ser humano tem com o seu excremento, né? Essa é, de longe, a mais delicada, aquela intimidade mais improfanável. As pessoas ficam peladas umas na frente das outras, mas o momento de atender ao chamado da natureza, esse é só para si, né? A Sato, ela demonstra ter uma certa obsessão por controle, né? Na própria relação, a própria maneira como ela se relaciona com o Isobe, nessa coisa de manter velado o relacionamento dela, de ter poder sobre ele. Então, naquela cena, quando ela se deixa levar, quando a gente vê o Isobe assumindo o papel de sujeito, não mais um objeto perante ela, e ela se permite, diante dele, perder o controle, isso tem um significado muito forte. E essa perda de controle, essa forma de se expor ao outro, é talvez o maior gerador de escândalo com relação a essa obra. Talvez mais do que o sexo, o que se tornou chocante para a sociedade atual, que se tornou difícil de lidar, mas aquela intimidade que a gente não quer que ninguém veja, que a gente não quer que ninguém conheça. Ao observar isso no outro, e o Inuyasha é ótimo nisso, ao nos reconhecermos nos personagens dele,
É difícil a gente não sentir mal-estar, é difícil a gente não se incomodar. Sem contar o fato de que não só nos tornamos puritanos, nos tornamos obsessivos em criar espaços de segurança. Exigir que o mundo tenha todos os cantos, todas as quinas, todas as arestas ali protegidos para a gente não esbarrar e se machucar nele, né? Então a gente passa a exigir alertas de gatilhos, alertas de spoiler, alerta de temas sensíveis. E o que o Inyo Asano faz é pôr justamente o dedo nessas feridas que a gente tenta manter escamoteadas, ocultas, né, até de nós mesmos. E no caso de A Girl on the Shore, ele faz isso de uma maneira extremamente visceral. Por hoje era isso que eu tinha para dizer. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.